todo mundo comete erros. Isso é fato. Seja no trabalho, seja na vida amorosa e às vezes até erros que nunca deveríamos ter cometido. Ao longo da história, algumas pessoas erraram de forma tão grotesca que suas ações provavelmente serão lembradas pelas próximas gerações. E foi por isso que nós resolvemos fazer este vídeo. A equipe aqui da Fatos reuniu alguns dos erros mais caros da história e eu, Benjamin, conto os detalhes de cada um deles para vocês. O colapso no Lotus Riverside. Já começamos nosso vídeo assim, com a queda de um enorme prédio residencial na China. O Lotus Riverside é um residencial que fica em Xangai, na China, e é composto não apenas só por um edifício, mas 11. São 11 prédios residenciais que foram preparados para dezenas de famílias morarem. O motivo da queda do prédio? Bom, a construtora simplesmente ignorou alguns alertas e, ao escavar uma garagem subterrânea, o edifício simplesmente veio ao chão. Apenas uma pessoa morreu, número pequeno se tratando da queda de um edifício. Além do fato de que a garagem subterrânea estava sendo escavada, as perícias constataram que a base do prédio tinha sido mal construída e que a soma dos dois problemas causou o acidente. Mas o acidente poderia ser muito pior do que isso. Como eu disse, o residencial possui ao todo 11 prédios. Para a sorte da construtora, o prédio não acertou nenhum dos outros 10. Caso contrário, poderia causar um efeito dominó e tornar o prejuízo quase incalculável. Depois do acidente, muitas pessoas que estavam à espera da construção dos apartamentos desistiram da compra e pediram seu dinheiro de volta. Navio afunda com mais de 1.400 carros. Não é nenhum segredo que milhares de carros são transportados por navios todos os dias, correto? Além de ser um meio de transporte barato para esse tipo de mercadoria, costuma ser seguro. Mas, como nada é perfeito, em dezembro de 2012, o navio cargueiro Baltic Ace acabou naufragando depois de se chocar com um navio porta-containers no sul da Holanda. Gente, havia 1.400 veículos da montadora Mitsubishi a bordo, a maioria deles vindos do Japão e da Tailândia. E depois da colisão, todos eles foram parar debaixo da água do mar. Foram precisos apenas 15 minutos para que o navio de 23.500 toneladas afundasse completamente. Olha, só para vocês terem uma ideia do prejuízo. Foram gastos mais de 70 milhões de dólares nessa imensa operação de salvamento, apesar do valor do seguro ser somente de 55 milhões. Ao todo foram mais de 13 mil toneladas de metal retiradas do mar. O acidente que causou morte de alguns tripulantes aconteceu em um dia em que as condições do mar estavam normais, indicando que a ocorrência foi por causa de uma falha humana. O HD que vale milhões. Este caso que eu vou contar agora, gente, parece que coisa de filme. Foi no ano de 2009, quando um cara chamado James Howells começou a usar seu computador para minerar bitcoins. Na época, ele trabalhava decifrando códigos com valores criptografados e recebia a criptomoeda em troca. Porém, em 2009, ninguém esperava que a nova tecnologia digital fosse chegar ao auge e deixar muitas pessoas milionárias. Como a criptomoeda não lhe rendia dinheiro, ele se esqueceu completamente da atividade e deixou acumuladas cerca de 7.500 moedas digitais. O tempo passou e o notebook de James começou a apresentar problemas. Ele então desmontou o computador e vendeu as peças pela internet, porém, ele afirma ter guardado o HD com os bitcoins. Mas depois de um tempo ele acabou se desfazendo do HD. Aí é que vem o ano bomba, 2013. Bum! Os 7,5 mil bitcoins que ele tinha guardado no HD agora estavam valendo milhões de dólares. James entrou em desespero. Ele procurou o HD por todos os lados, mas realmente tinha jogado fora. Mas sua busca não terminou aí não. Ele acreditava que o HD ainda estava funcionando, porém estava em algum lixão da sua cidade, em Newport, no país de Gales. A solução foi procurar nos lixões. James conseguiu autorização para escavar os lixões e tentar encontrar o seu valioso HD. Até hoje, ele não conseguiu encontrá-lo. O submarino gordo. Eu prefiro chamar de incompetência o erro que eu irei citar neste item, enquanto outros preferem chamar esse tipo de erro de burrice mesmo, né? Mas vamos lá. Em 2013, o governo espanhol resolveu fazer um grande investimento na construção de um submarino sofisticado, The Isaac Pearl. Esse é o nome dado ao submarino. O governo investiu incríveis 2,2 bilhões de dólares na construção.
Vocês sabem que esse tipo de tecnologia é caríssima e, portanto, o investimento realmente é alto. A construção do submarino começou. Os engenheiros acharam que estava tudo bem, até que eles perceberam um problema gravíssimo. O submarino era tão, mas tão pesado, que os especialistas presumiram que ele afundaria apenas uma vez, pois não conseguiria voltar à superfície. Mas então, era o fim? Um investimento de bilhões de dólares ia ser jogado no lixo? Bom, felizmente nesse caso, os engenheiros conseguiram perceber o erro um pouco antes da finalização do projeto e fizeram a correção. O que tinha acontecido era um erro de cálculos simples, ao elaborar o design onde alguém colocou o ponto decimal no espaço errado. E aí, para você, isso é incompetência ou burrice? Para não tomar um prejuízo tão grande, a equipe teve que aumentar o casco e diminuir o peso do submarino, uma reforma que custou milhões de dólares. Venda do Alasca. No ano de 1867, o governo dos Estados Unidos se tornou motivo de chacota para várias pessoas ao redor do mundo. O motivo? Eles tinham feito a compra de um território frio e quase inabitável. No caso, o negócio envolveu a compra do Alasca, onde os Estados Unidos pagaram cerca de 7,2 milhões ao governo imperial russo. O governo americano foi zombado por muitas pessoas. O episódio passou a ser chamado de Loucura de Seward, em referência a William Seward, o secretário de Estado da época. Porém, mais de 150 anos depois do negócio ser fechado, o Alasca mostrou ter sido um negócio muito rentável. Os 7,2 milhões de dólares pagos ao governo imperial russo, hoje, valem mais ou menos 100 milhões. Anos depois da compra, se iniciou uma corrida em busca de ouro na região. Depois disso, no começo do século XX, petroleiras encontraram reservas no norte do Alasca. Desde então, as reservas têm sido exploradas de forma intensa. Atualmente, o Alasca é uma poderosa economia, produzindo anualmente mais de 400 vezes o valor que a Rússia conseguiu na venda. Nesse caso, não houve incompetência. Na verdade, os Estados Unidos eram visionários e os russos gananciosos. Vagões maiores que os trilhos. Gente, parece brincadeira, piada, pegadinha de mau gosto, mas isso realmente aconteceu. Em 2014, devido a um equívoco, 1.300 estações de trens tiveram que ser alargadas por causa da incompetência humana. O que aconteceu foi que uma empresa de trem francesa comprou 341 vagões mais largos do que suas plataformas. Dá para acreditar numa coisa dessas? Segundo as informações da empresa, o erro aconteceu porque um funcionário do sistema rodoviário acabou dando as dimensões erradas e a compra de vagões de tamanhos diferentes da plataforma foi feita. O problema foi descoberto um pouco tarde e, apesar dos vagões terem custado bilhões, foram precisos cerca de 50 milhões de euros para alargar as plataformas. Venda de 10% da Apple. Todo mundo está careca de saber que no começo da Apple a empresa passou por muitas dificuldades. Inclusive, existe um filme chamado Piratas do Silício, que conta um pouco sobre como a empresa surgiu. Mas, foco. Ronald Wayne, Steve Wozniak e Steve Jobs foram as pessoas que fundaram a Apple. Wayne foi quem desenhou o logotipo icônico da Apple, que hoje é reconhecido pela maioria das pessoas. Atualmente, com 85 anos, Wayne mora em uma casa simples no deserto de Nevada. Mas como assim dos fundadores da Apple moram em uma casa simples? Gente, se eu te contar a história de Wayne, você vai ficar com vontade de chorar. Quando Wayne tinha 41 anos, ele conheceu Steve Jobs. Foi então que os dois, junto a Steve Wozniak, começaram a empresa. Eles conseguiram construir o primeiro computador da empresa. Essa empresa ficou dividida da seguinte forma: Jobs e Wozniak ficavam com 45% da empresa, cada um, e Wayne com 10%. Depois que Steve Jobs fez negócios com a empresa, que era famosa por não quitar suas dívidas, Wayne disse que poderia ajudar os amigos em várias coisas, mas que não poderia mais ser parte da Apple oficialmente. Wayne então embolsou $1.500 por seus 10% da empresa. Bom, eu acho que eu não preciso nem dizer que ele vendeu sua parte da empresa a preço de banana, né? Em 2018, a Apple atingia a marca de 1 trilhão em valor de mercado. Agora, dá para imaginar quanto dinheiro Wayne perdeu? Estima-se que atualmente sua fatia da empresa valeria mais do que 60 bilhões de dólares. Mas, gente, quem é que iria imaginar que uma empresa de garagem iria se tornar a empresa que é hoje? Esses
foram alguns dos erros mais caros da história. E por hoje, eu fico por aqui.